Oi, artistas! Hoje a gente vai fazer alguns exercícios de aquarela. Então eu tô aqui com o meu bloco e alguns outros materiais que eu já vou mostrar pra vocês. E a gente vai fazer alguns exercícios básicos mesmo e depois a gente vai fazer alguns desenhos pra ir pegando melhor a técnica. Eu tô aprendendo ainda a usar a aquarela e entender o que acontece com ela. Então esses exercícios vão ser ótimos porque a gente vai pegando melhor a manha do negócio e vai indo. Então eu vou levar vocês comigo e a gente vai aprendendo junto. Eu tô aqui com o meu bloco da Canson, esse daqui é de 300 gramatura, e aí a gente vai usar uma folha dele. Aqui dentro tem um swatchzinho que já mostra mais ou menos o que a gente vai fazer. Isso daqui é o primeiro exercício que a gente vai fazer, então já pega os seus materiais também. A gente também vai usar uma fita crepe para poder prender o papel na mesa. Vamos usar um godezinho, eu uso o meu pratinho e uma tampa de requeijão. Por que não? Eu acho engraçado, porque todo vídeo parece que eu tô usando alguma coisa meio reciclada, entre aspas. No outro vídeo, tipo, teve o papel que era de uma embalagem de alguma coisa lá que eu usei. E agora eu tô com uma tampa de requeijão. As coisas só evoluem, mas então. A gente tem um papel toalha também, mas você pode usar só o paninho, que eu também tenho. E um lápis pra gente fazer os esboços. A aquarela. A minha é essa daqui da Pentel, mas você pode com certeza usar a que você tem. E também um copinho com água. Eu vou destacar a folha, colar ela na mesa e a gente começa os nossos exercícios. Essa folha ela é de texturinha canelada, que é aquela que são vários risquinhos, mas eu gosto de usar o lado que tem menos textura. Tem uma textura, mas ainda é menos texturizada, então eu vou usar ele. Eu esqueci de falar dos pincéis, mas a gente vai usar esses aqui, quer dizer, eu vou usar esses, mas você pode usar os que você tiver aí. Eles não são próprios para aquarela, são pincéis normais, então é isso. E a gente vai começar então com o lápis. Eu vou fazer um retangulinho aqui e a gente vai criar aqueles degradês que a aquarela consegue fazer. Então, para você fazer o retangulinho mais certinho, é só você deixar a sua mão um pouco mais leve, mais solta. Não faz assim, mas tenta realmente tirar a sua mão do papel. E aí o resultado ele vai ficar mais certinho, não vai ficar perfeito, mas vai dar certo. Então tira a sua mão e vai, também não precisa ficar certinho, porque a gente vai focar na tinta. Aí eu vou fechar ele aqui em cima. Tenta usar a sua fita de guia. E aqui embaixo eu não vou fechar, eu vou deixar ele abertinho. E é isso. Daí eu vou usar esse pincel aqui, vou molhar ele um pouquinho. E eu vou usar ele pra fazer os degradezinhos. Deixa eu deixar aqui. Então aqui eu vou molhar o meu pincel na tinta. E eu vou passar ele aqui, nesse espacinho. Vou pegar mais tinta e vou passar aqui de novo. Se tiver um pincelzinho maior, eu acho que vai ficar melhor pra você puxar, porque senão vai secando, né? Mais rápido. Eu vou pegar um pouquinho mais de tinta, que eu senti que ele ficou meio claro. Agora eu vou molhar de novo o pincel, voltar pra tinta e vou passar de novo. Molhei, voltei pra tinta e vou passar de novo. E aí a coisa vai acontecendo até chegar num ponto que você não tem muito mais o que ver da aquarela, né? Que já ficou bem clarinha.
Então agora a gente vai fazer a mesma coisa em outro quadradinho, então, outro quadradinho na verdade, outro retângulo. Então eu vou traçar aqui mais uma vez. Pronto, então agora a gente tem esse marrom. Eu vou tirar o excesso do pincel e a gente vai pro próximo quadradinho. Então aqui é meio que a mesma ideia. Eu vou fazer um com mais pigmento no começo e depois a gente vai para um com menos pigmento. Aqui eu senti que a passagem de cor ela ficou um pouquinho manchada, então eu peguei um pouco de água para tentar esfumar aqui nas bordinhas. E agora eu coloquei água demais, então eu vou vir com papel toalha para dar uma sugada. Não sei se eu diria que deu super certo, mas aconteceu. Então vamos pro próximo exercício e eu recomendo que vocês façam mais alguns desses, porque realmente o negócio não é fácil não. Vamos pro próximo então. Para esse próximo exercício a gente vai fazer duas bolinhas, pode ser de um tamanho mais ou menos assim. Talvez vocês não estejam enxergando, porque eu fiz bem fraquinho, mas quando eu for pintar vocês vão ver. E aqui é a mesma dica de quando a gente for fazer os retângulos. Solta sua mão, tenta desenhar usando o braço e não só a mão ou os dedos, que você consegue fazer isso melhor. Vou fazer a bolinha aqui na frente. Não precisa pirar querendo fazer uma bolinha perfeita. A gente não é nenhuma máquina. Então agora a gente vai fazer um pontinho de luz aqui para definir de onde a luz está vindo. No meu caso ela vai vir desse lado, ou desse lado aqui. Eu vou fazer desse lado. Então eu vou fazer tipo uma bolinha aqui pequenininha, que é a área de luz onde a gente não pode encostar. Eu sei que existe máscara para você colocar aqui e a aquarela não tocar nessa área. Então se você tiver e quiser usar, fica à vontade. Mas aqui eu vou só delimitar essa luzinha e eu vou passar a aquarela em volta sem encostar aqui. E no outro eu vou fazer a mesma coisa. E aqui é legal você considerar que a gente tem a luz e conforme ela vai se espalhando ao redor do círculo, ela vai diminuindo. Então essa área ela vai ser muito mais escura do que essa. E aqui entra esses princípios de degradê que a gente fez aqui nesse primeiro exercício, que vão ajudar a gente a conseguir essa passagem de luz para sombra bem legal. Então eu vou considerar que aqui a gente tem tipo um tom 1, digamos assim, daqui pro meio um tom 2 e daqui pro fim um tom 3. Talvez tenha ficado meio confuso, mas vocês vão entender. Então, para esse primeiro, a gente vai fazer uma técnica seca. Então, o papel está seco, a gente vai vir com a aquarela e fazer a pintura normalmente. E aqui no segundo, a gente vai molhar ele todo. Então, se você quiser começar já por ele, se você já sabe melhor o que a gente vai fazer, você já pode ir. Mas vamos então começar aqui pelo primeiro, rodeando essa parte que é então a parte de luz.
Então eu vou começar assim. Cuidado para você não demorar demais e secar, porque aí pode dar uma manchadinha. Mas também não precisa desesperar e ir extremamente rápido. Ok, temos o primeiro círculo. Agora então a gente vai para o segundo. Eu vou molhar o meu pincel para tirar todo o excesso de tinta que tinha. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro, só que agora eu tô fazendo só com a água. Eu gosto de mudar um pouco o ângulo que eu tô vendo a bolinha, ao invés de eu ver ele bem de cima, eu gosto de inclinar a cabeça para trás para poder ver ele de lado, porque assim a gente consegue enxergar os brilhos da água e saber exatamente em que parte a gente está passando o pincel, porque se a gente borrar a gente vê, por causa da luz, né? Como a água é transparente, fica difícil da gente enxergar nitidamente. Então agora que tá tudo molhado, bem molhado, eu vou molhar o pincel de novo, tirar o excesso, ir pra tinta, né, ir pra aquarela, e a gente vai passar e aqui, enquanto a tinta ainda tá molhada, você pode tirar ela do pincel, tirar bastante o excesso, mas ainda deixar ele molhado, e puxar das extremidades aqui do círculo não, né, dessa parte que tem tinta, pra dentro da luz, pra criar tipo um degradezinho e deixar esse ponto de luz mais suave. Ok? Então ok. Agora deixa as bolinhas secarem. Você pode ver pelo brilho que a aquarela tem, se ela tá seca ou se ela tá molhada, ela fica mais brilhante quando ela tá molhada. Ou você pode dar uma testada no feeling mesmo, né, com o dedinho. Não passa essa parte aqui da mão em cima da aquarela, do desenho. Passa realmente as costas ou até aqui o pulso, porque essa parte de dentro da mão ela sua, então ela tem muita gordura, muita sujeira, e o indicado é que você não passe isso pro desenho. Então a gente espera secar um pouquinho pra gente continuar fazendo os tons. Ok, então já deu uma secada. Eu quis criar mais uns degradês aqui, então eu fiz mais uns dois. Porque os outros não deram muito certo, então eu quis... Deixa eu ver se a luz melhora pra vocês. Olha, surgiu um brilho, sumiu o brilho, surgiu um brilho. Enfim, então eu tentei criar um segundo, esse tá bem molhadinho ainda. E eu achei que esse deu mais certo, ao ver que esse aqui tá mais escuro em cima e tá vindo um carro de som, meu Deus do céu. Mas vamos então aqui pro circulinho, que a ideia é a gente sombrear ele e deixar ele com mais volume. Então eu vou voltar aqui pra esse do seco e eu vou começar nessas áreas que eu sei que tem mais sombra, que são essas partes aqui, mais longe da parte de luz, que seria essa daqui. Vou molhar um pouquinho o pincel. Vou tirar aqui o excesso. E eu vou vir aqui nessa parte que é tipo a linha entre a parte não pintada e a pintada, digamos assim, pra poder ir espalhando ela. Lembra que eu falei que essa parte aqui ela seria tipo um terceiro tom, essa um segundo e essa um primeiro? Então quando eu faço essa jogada de água, é a mesma coisa daqui do gradiente. A gente tem uma redução, digamos assim, na saturação dessa cor, então ela fica num tomzinho um pouco abaixo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas é isso aí. E aí é nóis. E extrair a nossa bolinha, que ficou um pouquinho manchado por causa da água. Não é uma coisa que me incomode na aquarela, eu acho que é até um charminho. Então, é isso.
Vamos então para a próxima, que é a bolinha que a gente fez com a técnica mais aguada. Então, nesse que a gente fez com o círculo molhado, a gente vai meio que voltar desse jeito. Então, eu vou molhar aqui, nessa área que seria tipo uma área de sombra, que nem no outro. Aí eu vou pegar a minha tinta, meu pigmento, tirar um pouquinho do excesso. E eu vou, como eu fiz ali na base dele, jogando aqui e espalhando. Então joga e espalha, joga e espalha. Aqui é legal para você também já ver qual técnica você gosta mais, se é da seca ou da molhada, porque aí na hora de você fazer seus desenhos você já tem isso melhor na cabeça. Eu sei que quando a gente usa a técnica molhada em rosto, pelo menos que é o que eu gosto mais de desenhar, é muito legal usar ela em blush ou até em, sei lá, olheira, porque são partes mais suaves, né, que a gente não quer que fique tão marcado. Então a técnica molhada ela é boa pra isso. E aqui, enquanto ele ainda tá molhado, eu vou pegar um pouquinho mais de pigmento e eu vou continuar essa escalinha, digamos assim. Lembra que quando a gente sombreia as coisas, é muito legal a gente considerar o formato que elas têm. Então, no caso de um círculo, é mais complicado você sombrear desse jeito do que você sombrear desse jeito, seguindo a forma que o círculo já tem. Se fosse de repente um quadrado, talvez isso fosse melhor, né? Você vir fazendo por risco. Mas como a gente está falando de um círculo, o legal é você realmente seguir essa forma mais arredondada que ele tem. E quando você for aplicar isso em objetos ou em pessoas, enfim, em desenhos de coisas reais, digamos assim, não apenas de formas, você vai conseguir enxergar isso melhor. Deixa eu mudar o ângulo para vocês verem. Então, desse ponto dá pra ver que esse círculo aqui que a gente fez com a técnica seca, ele ficou um pouco mais definido, o volume dele. Ainda não tá perfeito, mas não vamos esquecer que eu também tô aprendendo. Então, eu acho que isso vai evoluindo conforme a gente vai fazendo. Mas esse daqui que a gente fez com a técnica molhada, eu senti que ele ainda não tá muito volumoso. Então, eu vou aplicar um pouquinho mais de sombra aqui nessa área. E eu falei pra não colocar o dedo, eu já tô querendo encostar aqui. Ainda tá molhado, deixa eu ver. Ainda tá molhado, então eu vou aproveitar e já vou fazer aqui um pouquinho mais de sombra. Então assim eu senti que já ficou bem melhor. Então vai sem medo, se você sentir que ficou um pouco sombreado, sombreia mais. Se você sentir que ficou muito sombreado, vai e faz de novo. Então considerem que a gente ainda tá fazendo exercício, não é um desenho super elaborado, a gente tá aprendendo. Então acontece, a gente erra, mas o negócio é fazer de novo até aprender. Eu pessoalmente gostei mais desse do que desse e normalmente eu gosto mais da técnica seca, então acho que é realmente uma questão de técnica. E lembrando que nesse daqui a gente fez aquele negócio de meio que espalhar a área de luz pra ficar um degradezinho, pra não ficar todo branco, assim, tipo pá, um círculo branco. E nesse aqui a gente não fez isso, então talvez, se você for fazer, considere fazer um pouquinho daquela modificação de luz que eu fiz ali nesse, porque aí talvez fique um pouquinho mais suave. Você vê que aqui ficou aquela bordinha que a aquarela deixa, tá vendo? Então parece que essa parte aqui ela deu uma escurecida. Não ficou ruim, eu gostei, acho que ainda é válido, mas eu gostei mais desse, que é suave, e você vê que a passagem de luz ela tá boa. Então ela vai surgindo aqui e vai escurecendo. Gostei. Aqui podia escurecer um pouquinho mais, mas tá valendo também. Bora escurecer? Vamos. Vamos tentar escurecer um pouquinho mais. Pegar um pouquinho de tinta. E eu vou passar aqui só um pouquinho. Não faz mal, só faz bem. Então por que não? Só um pouquinho mais de tinta. Pronto, rolou? Acho que rolou, né?
Deixa eu fazer uma passagenzinha. Então eu tiro o excesso do pincel, deixo ele um pouco mais seco. Aí vem um pelinho junto. E eu vou suavizando as bordinhas. Acho que agora ficou melhor. Talvez eu só não veja diferença nenhuma. Mas eu tô vendo diferença, achei que ficou muito bom assim. Agora a gente vai para alguns exercícios mais práticos. Então a gente vai fazer 3 desenhos com aquarela e a gente vai ver mais na prática como que funciona essas duas técnicas, secas e molhadas. Então vamos lá. Então, gente, acabou que o vídeo ficou enorme, então eu resolvi dividir ele em 2 partes, e aí na outra parte a gente vai fazer um tutorial de alguns desenhos simples de aquarela pra gente treinar um pouco melhor essas técnicas que a gente viu aqui, só que na prática, num desenho de verdade. Então, eu vou soltar tudo junto, então é só você assistir, já vai estar aqui linkadinho, mas eu só queria dizer isso. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui. Eu espero que você continue vendo o vídeo na segunda parte, mas desse vídeo é isso. Então, muito obrigada. E até daqui a pouco, talvez, ou talvez semana que vem, não sei. Enfim, tchau!